Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui, assim nessa oportunidade. Amanhã, domingo, dia 12 de abril, é comemorada assim a Páscoa cristã. E é justamente por isso que, neste momento, irei aproveitar a oportunidade destes poucos minutos para que o vídeo, é claro, não se prolongue e fique cansativo, conversar um pouco sobre a questão da Páscoa, o real significado, o verdadeiro significado cristão da Páscoa. Mas para isso, quero ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, que diz o seguinte: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Meus irmãos, o que é o domingo de Páscoa? Se vamos observar biblicamente, não existe nenhuma relação entre a ressurreição de Jesus Cristo e as tradições modernas relacionadas, é claro, com o domingo de Páscoa que nós costumamos ver. O que aconteceu há alguns anos, há muito tempo atrás, é que para tornar o cristianismo um pouco mais atraente para o mundo, ou seja, para os não cristãos, foi que se misturou então a celebração da ressurreição de Jesus Cristo com as celebrações dos rituais de fertilidade que ocorriam então na primavera. E esses rituais de fertilidade são justamente a origem que nós temos ali do ovo de Páscoa, né? Muito gostoso, afinal de contas, ovo de chocolate e tudo. Inclusive eu estou aceitando se alguém quiser mandar para mim. E também surgiu, é claro, ali as tradições do coelho, né? Uma vez que representa a fertilidade, o coelho é um símbolo de um animal que realmente condiz com o símbolo de fertilidade. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela deixa claro, é claro, que Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Isso nós encontramos em vários textos dos evangelhos, Mateus 28:1, Marcos 16, versículos 2, versículo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1, e no Evangelho de João também, no capítulo 20, versículos 1, versículo 19. Por isso, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é o evento mais digno de ser comemorado. É claro, constantemente nós devemos realmente relembrar a ressurreição de Cristo, porque afinal de contas foi por haver a ressurreição que nós hoje temos tão grande alegria, é claro, tão grande esperança de ressuscitarmos, é claro, para um dia morarmos eternamente com o Senhor. Mas a Páscoa em si, ela não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus em um domingo. Como assim? Nós não devemos permitir de forma alguma que nada tire a nossa atenção do verdadeiro significado desse dia, que é o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que a sua ressurreição mostra que nós podemos então ter uma promessa de um lar eterno lá no céu ao recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. O texto base, o texto realmente que vai nos mostrar o início da Páscoa bíblica, vai ser justamente Êxodo capítulo 12. Nós não vamos ler aqui por causa do nosso tempo, mas eu espero que você leia Êxodo capítulo 12, versículos 1 até o 28, que lá vai estar realmente mostrando o real significado, o sentido verdadeiro e o mandamento de Deus em relação à Páscoa. Mas, meus irmãos, em relação à Páscoa, o que ela quer dizer? Na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra Páscoa em si, ela quer dizer passagem. Por que passagem? Uma coisa que tem nada a ver hoje com a Páscoa comemorada hoje. A Páscoa hoje é alegria, vida nova e tudo mais. E não passagem, mas a Bíblia no início, falando da Páscoa, do início da Páscoa, do significado da Páscoa, a própria palavra Páscoa, no hebraico, na língua original que foi escrito no Antigo Testamento, quer dizer justamente isso, passagem. Páscoa, passagem. Como assim? Porque significava que o anjo da morte, que viria fazer ali justiça, matando os primogênitos do Egito, passaria por cima da casa dos israelitas e o mal não atingiria aquela casa. Para que o povo então pudesse estar saindo, estar sendo livre do cativeiro egípcio.
Por isso, a celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou seu povo ali da escravidão no Egito. Então, todos os anos eles fariam uma celebração a Deus por Ele ter salvado a eles e ter os libertado ali da escravidão. Para o crente, hoje, a Páscoa, ela é símbolo da passagem de uma vida de pecado. Ela vai representar a passagem nesse sentido. Como? A passagem de uma vida de pecado, onde o homem está distante de Deus, para uma nova vida agora na presença de Cristo. Nós, crentes, também tivemos o nosso dia de libertação, quando nós fomos salvos da morte espiritual, quando nós fomos salvos ali da escravidão do pecado. E nós vamos observar alguns elementos interessantes que fazem parte da Páscoa judaica, que foi ali o início de tudo, e podendo então aplicar para nós hoje. Um dos primeiros elementos, e claro, o mais importante, é o cordeiro. Quando você for ler lá Êxodo capítulo 12, versículo 5, você vai ver que as instruções de Deus para o povo era que aquele cordeiro fosse sem defeito. Esse cordeiro será sem defeito, ou seja, o povo deveria escolher ali um cordeiro perfeito. Um cordeiro que simbolizasse a perfeição de tudo aquilo que Deus realiza. Tinha que ser o melhor cordeiro, o mais saudável, aquilo que o povo tinha de melhor. Em contrapartida, meus irmãos, quando nós olhamos a ação de Deus em nosso favor, nós vamos entender o que Ele ofereceu para nós foi o melhor. O seu único Filho. Sobre Jesus Cristo, o apóstolo João diz, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, meus irmãos, que Deus realmente vai nos presentear com aquilo que Ele teve de melhor. A Páscoa, ela nos lembra então que Deus enviou o seu único Filho ao mundo e o entregou por nós, para que Ele, morrendo em nosso lugar, fôssemos salvos. A Páscoa, muito mais do que presentes, muito mais do que chocolates, muito mais do que festas, muito mais do que lembrancinhas, a Páscoa vai nos lembrar isso. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que Ele, sem pecado, sendo o Cordeiro perfeito, morresse por nós pecadores, para que então pudéssemos ser salvos. Se Deus Ele realmente tomou a atitude, foi capaz de fazer o melhor por nós, sejamos capazes também de fazer o mesmo por Ele. E uma outra coisa que nós observamos, ainda no versículo 7 de Êxodo, capítulo 12, o texto que fala sobre a Páscoa, vai dizer o seguinte, que Deus ordenando ao povo: pegarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes dos lados em cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Deus mandou que o sangue fosse colocado em toda a porta onde houvesse uma família de judeus. A marca do sangue do cordeiro, então, viria impedir ali a atuação, a ação do mal naquelas casas. E foi justamente isso que aconteceu. Onde estava marcado ali de sangue, não houve morte, não houve destruição. E da mesma forma que o povo teve que ter a marca de sangue lá, nos umbrais das suas portas, na sua casa, marcando que aquele povo pertencia a Deus, da mesma forma nós hoje necessitamos da marca do sangue em nossas vidas. Ainda o apóstolo João, mas na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, vai dizer: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue do Cordeiro, meus irmãos, ele é símbolo de uma aliança que Deus estabelece conosco. Uma aliança que nunca vai ser rompida, uma aliança que Jesus chama lá em Mateus 26 de o sangue da nova aliança. A nossa aliança no sangue de Cristo, ela é inquebrável. Portanto, lá em 1 Coríntios 5 e 7, o texto que nós lemos: Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Lá em Êxodo, você vai observar que ainda havia mais alguns elementos, tais quais o pão asmo, o pão sem fermento, que vai simbolizar, claro, uma vida sem pecado. Temos também ali as ervas amargas, que era comido junto com o cordeiro, para relembrar o sofrimento do povo e tudo mais. Mas isso fica para uma outra explicação, para um outro vídeo. O que nós temos que fazer então?
Temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Jesus tem proporcionado para nós. Jesus realizou pelos seus filhos, por aqueles a quem ele veio entregar sua vida, o maior ato de sacrifício que alguém poderia realizar na história da humanidade. Portanto, tudo aquilo que nós fizermos para ele ainda vai ser pouco. E como eu disse no início, todos nós tivemos o nosso dia de libertação. Fomos livres do pecado. Nós experimentamos ali o cumprimento da promessa de Jesus, lá em João 8,36. Quando ele disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, a mensagem da Páscoa é essa, a verdadeira libertação. A ressurreição de Cristo nos proporciona a certeza de que somos libertos. E a ceia do Senhor, a ceia que é comemorada por aqueles que são filhos de Deus, é a nossa Páscoa, por nos lembrar da nova vida e da libertação que alcançamos em Cristo. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e, é claro, possamos meditar então nessas poucas palavras.